Com uma reforma tributária em vista, não podemos dormir no ponto. Algumas recomendações que nós passávamos aos clientes quando o assunto é holding já deixam de existir para surgir outras novas indagações, outras dúvidas, mas uma coisa nunca vai mudar. Nossos clientes sempre querem saber: eu devo manter um imóvel na pessoa física ou é melhor transferir ele para uma holding? Essa dúvida existe há muito tempo e muita gente não encontra a resposta. O objetivo deste rápido vídeo é demonstrar a você o que é mais vantajoso e, no caso de uma transferência do imóvel para holding, em que você estará submetido ao pagamento do ITBI, do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis a título oneroso. Por quanto tempo eu vou ficar ali no negativo para começar, então, a colher os frutos daquela vantagem tributária da holding? Esse é o objetivo desse vídeo. Quando a gente fala na tributação de uma holding, a primeira coisa que a gente precisa observar aqui é qual que é o regime de tributação adotado por ela. Se for no lucro presumido, a gente vai presumir que 32% do faturamento dessa empresa é lucro e sobre esta rúbrica, ou seja, sobre esta parte, nós vamos considerar aqui o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Se a gente fizer uma média aqui, perceberemos que temos uma média de tributação de 14,53%. Ao passo que na pessoa física, vocês já sabem, nós temos uma tabela progressiva do imposto de renda podendo chegar a 27,5%. Então a gente está falando de praticamente a metade aqui em relação à tributação de uma pessoa física, o que num primeiro momento parece lindo, tudo muito vantajoso. Essa empresa, é claro, também pode ser tributada pelo lucro real. Então, ao invés de considerar esses 32% do faturamento, nós faremos o cálculo exato para apurar o lucro real. Cada empresa, ela, a depender da margem de lucro dela, a gente vai ter que fazer uma análise distinta para optar por um lucro presumido ou por um lucro real. Mas uma vez superada essa parte, a gente já sabe que no aluguel, ou seja, aquela renda oriunda do aluguel do imóvel, a gente consegue uma redução de quase 50% aqui na pessoa jurídica, porque na física estaremos submetidos a 27,5%, ao passo que na jurídica, com o compilado de todos esses tributos que a gente falou aqui, estaríamos submetidos a 14,53%. Aqui não tem nenhum mistério. O grande mistério das holdings aqui fica neste lado da coluna. Por quê? Embora no aluguel seja mais vantajoso, nós temos o problema da venda desse imóvel. Então a gente sempre precisa perguntar para a família: qual que é o seu objetivo com este imóvel? Você quer guardá-lo para simplesmente alugar ad eterno? Ou você tem um desejo de reformar? Hoje está muito em moda, em voga, falar em retrofit. Então compram aqueles grandes apartamentos em prédios mais antigos, fazem uma grande reforma e revendem depois com um lucro desta operação. Qual é o objetivo da família? E aqui isso interessa muito, porque em se tratando de uma compra e venda de imóveis, a pessoa jurídica ela não é o melhor caminho. E a pessoa jurídica é onde está sendo feita a estruturação dessa holding. Então, o primeiro ponto que eu coloco aqui para vocês é: quer alugar simplesmente esse imóvel? Pessoa jurídica. Agora, teu objetivo é vender num futuro próximo esse imóvel, ou daqui a 5 anos, veja se é vantagem você mantê-la na pessoa jurídica. Porque ali, se o imóvel ele está cadastrado na contabilidade da empresa como um imobilizado não circulante, a gente tem uma tributação de 34% do ganho de capital. Lembrando que o ganho de capital é a diferença positiva entre o valor da compra desse imóvel e da venda. Então, se você tem ali um imóvel que você comprou por 1 milhão e vai vender por 2, você tem essa diferença positiva de 1 milhão e você está submetido a essa tributação de 34%. Ao passo que aqui na pessoa física nós teríamos 15%, ou seja, uma diferença muito grande. Se o imóvel está cadastrado na contabilidade como um estoque circulante da holding, daquela empresa que faz o papel de holding, você vai pagar 6,73% sobre o valor da venda. Não considera valor de compra e de venda, não considera ganho de capital. Você só pega o valor da venda e aplica essa alíquota aqui. Então, se o teu cliente já tem um imóvel incorporado numa pessoa jurídica, numa holding, você vai ter que analisar qual desses dois cenários é mais barato para ele, se 34% do ganho de capital ou 6,73% sobre o valor da venda, e você vai orientar a contabilidade, porque é possível, antes de fazer a venda, veja como que está classificado esse imóvel, se imobilizado não circulante ou no estoque circulante da holding, faça a alteração da forma como fique mais barato para o seu cliente e daí sim
faça a venda. Então, para fazer um exemplo prático aqui, se você comprasse um imóvel em 2020 por R$ 1 milhão e estivesse vendendo agora por R$ 1,5 milhão, nós teríamos uma carga tributária no ganho de capital na seguinte ordem: na pessoa física, 15%, como eu já falei, R$ 75 mil de imposto. Na pessoa jurídica, na holding, mas como ativo imobilizado, 34% do ganho de capital, R$ 170 mil. E se ela tivesse como estoque, aqueles 6 e uns quebrados por cento sobre o valor da venda. Então vejam que nesse comparativo, a forma mais barata era manter o seu imóvel na pessoa física, já que o objetivo é da compra e venda. Visualmente falando, a gente deixa na pessoa física compra e venda e investimentos, porque investimentos compra de ações, títulos mobiliários ali na bolsa de valores, todas aquelas operações, a gente deixa na pessoa física, ao passo que a gente leva para a jurídica o aluguel os imóveis para aluguel e uma sucessão mais facilitada. Então a gente precisa olhar de uma forma sistêmica qual o real objetivo da família, se é simplesmente uma proteção patrimonial em face de uma dívida, a gente vem por uma estrutura jurídica para trazer mais segurança. Se simplesmente ela quer uma sucessão mais tranquila, deixando delimitado o que vai para cada filho, a gente deixa aqui, leva também para a pessoa jurídica. Um outro exemplo prático, que é uma pergunta que é muito questionada aqui pelos clientes, também é o seguinte: e se eu transferir para essa holding, em quanto tempo eu vou pagar por esse investimento de fazer toda essa estrutura de holding? Então, se você tem 5 imóveis de R$ 500 mil cada um, você tem R$ 2,5 milhões, vamos dizer que você tem um aluguel mensal de R$ 12.500 que você recebe, você está com a vida feita aqui. Na pessoa física, esse aluguel seria tributado a 27,5%, você ia pagar então R$ 3.437. Na pessoa jurídica, para enviar esses imóveis para a holding, para fazer essa transferência, você teria que pagar um ITBI, que é um tributo municipal, a alíquota varia, mas vamos considerar aqui 2,7%, que é da cidade de onde eu estou falando. Ali eu teria um gasto inicial de R$ 67.500 somente para transferir todos esses imóveis para a holding, mais o imposto mensal com aluguel, ficaria uma alíquota de 14,53 e não 27,5. Então eu pagaria apenas R$ 1.816,25. Dentro desse cálculo, em 3 anos e meio, eu paguei todo o investimento que eu fiz ali com a holding. Se você gosta desse tema, se você achou interessante, eu preparei um curso completo para você com mais de 20 aulas e nós estamos com um cupom de lançamento para você fazer a sua inscrição ao longo do mês de abril de 2025, em que você terá direito a esse grande desconto, você terá acesso a todas as aulas. Lembrando que nossas aulas são práticas também, a gente passa por toda a parte conceitual, você não precisa ter um conhecimento prévio sobre a matéria, a gente faz toda essa parte conceitual e depois a gente passa para a parte prática, redigindo um contrato de uma empresa limitada com uma estrutura de holding. Se é uma sociedade anônima, a gente passa por isso também. A gente faz o acordo de cotistas juntos, quais as cláusulas que não podem faltar numa holding patrimonial, numa holding familiar, uma cláusula de inalienabilidade, de impenhorabilidade, de incomunicabilidade, protegendo o patrimônio da família para todas as próximas gerações. Se você gostou, escaneie o QR Code aqui e faça a sua inscrição, será um prazer contar com você, todo o apoio ali do dia a dia, eu vou estar pessoalmente respondendo as dúvidas e eu tenho certeza que vai ser muito bom para o seu futuro. Se você é advogado, se você é estudante de direito, contador, se você trabalha em family office, se você trabalha em empresa de investimentos que propõe essa estruturação para os seus clientes, isso eu tenho certeza vai ser muito útil para você. Vejo todos vocês lá, um forte abraço e até o nosso curso.